O jornalista e professor José Henrique de Souza vai lançar neste mês, aqui em Tubarão e Laguna, o seu 7º livro, O Lado Oculto do Coração. O lançamento acontece dia 26 no Blondem, lá em Laguna, às 7 horas da noite, e em Tubarão, no dia 27, na biblioteca da Unisul. O Zé Henrique fez uma visita para a gente, conversou conosco e disse o que é O Lado Oculto do Coração. Esse meu 7º livro, O Lado Oculto do Coração, é um romance de uma médica cardiologista que encontra lá no Farol de Santa Marta um pescador que teve um infarto quase fulminante com 35 anos de idade e acaba mostrando para ele que o coração não apenas bombeia sangue, e ele é um órgão importantíssimo para a nossa vida, para o nosso organismo durante toda uma vida, mas ele tem um lado oculto, que são todos os sentimentos e as emoções que o ser humano carrega ou descobre no decorrer da sua vida, acaba descarregando para o coração, né? Eu sempre digo que o coração é a segunda residência da alma humana, né? Porque a primeira é a mente, né? O cérebro, é o pensamento. E então esse romance é entre basicamente esses dois personagens, onde ela tenta mostrar para ele esse lado diferente do coração, para que ele possa curar essa doença e poder evoluir espiritualmente, e ao mesmo tempo ele encontra uma pessoa diferente que quer fazer com que ele se transforme num outro ser e saia da vida das drogas, dos vícios que tanto afetaram o coração dele. Basicamente é um romance espiritual. Olha, há alguns anos atrás, o Zé Henrique teve problemas cardíacos. Ele passou por uma grande cirurgia. O escritor também, há muitos anos, mora no Farol de Santa Marta. Será que essas duas situações o inspiraram para escrever esse seu 7º livro? Com certeza absoluta. Os meus leitores, que são pessoas mais conhecidas que convivem comigo, eles dizem assim, tem muito de ti aí, né, Zé? Mas a gente se isenta, Vera, porque todo o conhecimento que um escritor retém durante a vida, e ele gosta, no meu caso, da literatura, eu acabo passando essa responsabilidade para os meus personagens. Então, tudo que eu sinto, tudo que eu quero, tudo que eu penso, tudo que eu almejo, eu acabo jogando para eles. Claro que tem, né? Não existe um escritor que vai escrever um livro que não tenha algo dele nos personagens, né? Mesmo sendo fictícios ou não. Os meus personagens são fictícios, mas eles têm, nesse caso, essa crença de que eu acredito em outras coisas, né? No caso do coração, eu já estudei o coração muitos anos da minha vida, e para chegar a esse ponto de colocar na boca do Emanuel ou na boca da Emília aquilo que eu também acredito, né? Nesse lado oculto do coração. Olha, o escritor tem diversificado o seu estilo. O Zé também nos fala um pouco sobre a sua trajetória nessas mudanças. Quando eu lecionava no curso de jornalismo aqui da Unisul, logo no início, eu percebi que os acadêmicos de jornalismo tinham muita dificuldade de apresentar um trabalho sendo da comunicação. Eu imagino as outras áreas, mas o da comunicação, do jornalismo, da publicidade e propaganda, eles tinham dificuldade de apresentar um trabalho, de se expressar para qualquer tipo de plateia, e eu enquanto docente. E aí eu tive a ideia de, em 2000, 24 anos já, em 2000 eu criei um curso de oratória, me preparei, criei um curso Perco o Medo de Falar em Público para ajudar esses alunos da graduação na defesa da monografia ou apresentação de trabalho, e não só por isso, porque o jornalista precisa falar, precisa se expressar. O jornalista tímido, quieto, inseguro, talvez vá ficar só na redação produzindo texto. E a linguagem oral ela é uma ferramenta de evolução também. E aí foi quando eu escrevi, em 2011, eu lancei Perco o Medo de Falar em Público, um livro de oratória, e eu tenho mais 5 livros digitais também nessa área, e lecionei aí durante muitos e muitos anos aí em várias universidades de Santa Catarina. Então a oratória é outro tema que também me aguça bastante. Pois é, muito legal, né? Olha, o escritor Zé Henrique de Souza reforça, então, o convite para que você possa prestigiar o lançamento e conhecer um pouquinho mais sobre essas suas obras. Lá pela Academia de Letras do Brasil, seccional de Laguna, onde eu hoje atualmente sou vice-presidente, eu tenho que fazer um lançamento lá. Como o Farol é o cenário do livro, e eu tenho esse envolvimento literário com os outros livros do Farol, eu sou obrigado a fazer um lançamento lá. Então eu vou fazer nessa noite de terça-feira, dia 26,
lá no Blondin, às 19 horas. E no outro dia, dia 27, aí pela Academia Tubaronense de Letras, que eu fui fundador, também ex-presidente, eu estarei realizando aqui na Biblioteca da Unisul, às 20 horas, um mesmo lançamento do meu livro O Lado Oculto do Coração. Então convido aí os meus amigos, quem me conhece, aí, se quiserem participar desse evento, aí será bem-vindo. Muito legal, então repetindo aí, dia 26, lá no Blondin, em Laguna, às 7 horas da noite, e aqui em Tubarão, no dia 27, na Biblioteca da Unisul, a partir das 8 da noite. Então, parabéns ao meu amigo Zé Henrique, a gente é jornalista. Parabéns pro Zé. Zé Henrique é lançando seu 7º livro. Verdade.